Oi pessoal, aqui é Flávio Sandes, sou advogado tributarista. Estou aqui para compartilhar um pouco, desvendando os mistérios do IPI, fornecendo alguns bizus para você industrial, para você comerciante, para você que faz a importação, para você que é concurseiro, inclusive para você que faz a prova da OAB. Trataremos aqui do imposto sobre produtos industrializados, começando pela sua regulamentação prevista no artigo 46 e também no artigo 51, que é a sujeição passiva, ou seja, aquela pessoa que está obrigada a adimplir o tributo, né? E também falaremos um pouco do RIP, o decreto 7212 de 2010, que trata da industrialização do produto e que modificou de uma forma muito prática para a Receita e contrária a você que é um súdito desse imposto. Nós conversaremos aqui também um pouco sobre o conceito da industrialização. O que seria na realidade essa industrialização? O que seriam esses produtos industrializados? Sabendo de primeira que o IPI, como todo e qualquer imposto, ele deve ter sempre a sua raiz na materialização dele. E a raiz da materialização do IPI é o produto industrializado, ainda que esse tenha alíquota zero, havendo apenas as exceções declaradas no MT, que é o não tributado. Fora isso, há uma incidência do IPI. No artigo 46, no seu parágrafo único, ele do CTN, do Código Tributário Nacional, ele diz que é qualquer operação que ele modifique a natureza ou finalidade do produto. Então ficaria muito claro que para que incidisse o IPI pelo CTN, que foi recepcionado pela nossa Constituição como lei complementar, o IPI teria que ter um processo de industrialização de um determinado produto que lhe modificasse as características ou se fosse útil para o seu uso. Porém, a Receita Federal, através do regulamento do IPI, o 7212 de 2010, ele criou uma situação que definiu de uma forma incompleta, deixando lá caracterizado que a industrialização seria tudo aquilo que ele definisse como tal. Isso é um pouco complicado, até porque quando nós vemos algumas questões da caracterização do IPI no RIP, existem situações que entendemos não haver essa materialização do produto, o que na sua essência estaria taxando uma outra condição tributária que antigamente era tratada como imposto de consumo, que hoje transformou-se em imposto de produtos industrializados. O consumo não tem a ver com a materialização do imposto de produtos industrializados, já que essa materialização trata, como o próprio nome diz, de produtos industrializados. E a industrialização é algo que vai aperfeiçoá-lo, que vai modificá-lo, que vai torná-lo útil para que esse possa ser usado e comercializado. Então, quando o RIP ele coloca que qualquer operação que modifique a natureza, funcionamento e acabamento dele e demais situações em que ele defina como produto industrializado, ele está abrangendo algo que não fazia parte, no nosso entender, de sua competência, que já está lá bem traçada no parágrafo único do artigo 46 do Código Tributário Nacional. Muito bem delimitado. Assim, há algumas situações que ferem a materialidade. Então, para que se caracterize a industrialização do produto, nós precisamos entender que, primeiro, ele tem que ser obtido
numa situação de se tornar uma nova espécie de produto. Ou seja, há uma transformação desse produto, há uma materialização, para que haja, no final, uma destinação. Então, se ele não passa por isso, ele não tem a caracterização de industrialização ou de produto industrializado. O beneficiamento, ele também, quando você pega um produto que faz um beneficiamento nele, faz um tratamento que lhe dê uma condição melhor para que ele possa ser aproveitado, há também um processo de industrialização, que ele, como se pode ver, está vinculado à materialização do imposto de produtos industrializados. Então, todo imposto ele tem que ter uma vinculação com sua materialização. Por exemplo, podemos citar o imposto de renda. Qual é a materialização do imposto de renda? É renda. Qual é a caracterização? O auferir renda. Quando você pega o ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços de qualquer natureza, então qual seria a materialização do ICMS? Seria a circulação de mercadoria. Então todo imposto ele está atrelado a uma materialização. Com o IPI não poderia ser diferente, apesar do RIP, né, o Regulamento de Imposto de Produtos Industrializados, tentar descaracterizar em algumas coisas a materialização e transformá-lo e ressuscitar o antigo imposto de consumo. Mas a lei complementar, ele deixa claro que há uma materialização, quando ele vai tratar isso no parágrafo único do artigo 46. Então, quando se reúne determinadas matérias-primas, determinados produtos, por exemplo, a indústria automotiva, né, quando reúne várias peças para se transformar num automóvel, né, ali você tem uma industrialização. Né? Alterar a apresentação de um determinado produto, também existe uma industrialização. Então, a primeira coisa que precisamos entender no IPI é que ele é vinculado à materialização do produto. Se há uma materialização, se há algo que ele modifique, se há algo que ele transforme, se há algo que ele produza, se há algo que lhe beneficie, há a materialização. E ela está vinculada direta com o fato gerador. E havendo este fato gerador, há uma consequência desse fato gerador, da qual chamamos e seguimos o conceito dos nossos grandes mestres como um fato punível. E esse fato imponível é nada mais, nada menos do que a sua contribuição tributária, da qual é subjugado pela subsunção do fato gerador à norma imponente. Então, meus amigos, toda materialização ela tem que ser exercida sobre este produto. Havendo isso, não há o que negar o fato gerador do imposto de produto industrializado. E havendo o fato gerador, há a consequente subsunção do fato à norma e a consequente pagamento do tributo. Trataremos isso mais na frente e por hoje nós terminamos. Nós agradecemos a vocês. Eu sou Flávio Sandes, advogado tributarista. Se você gostou, você curta, você compartilhe e inscreva-se no nosso canal. A todos uma boa semana.